Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? A lição do grande conflito. A lição 6, as duas testemunhas. É o estudo de hoje. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos o estudo de hoje, da lição 6 do grande conflito, as duas testemunhas. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, o estudo de hoje. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos aí à lição da Escola Sabatina, do grande conflito, lição 6. E o verso para memorizar diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, a erva pode secar, não é verdade? As flores caem, mas a palavra de Deus sempre vai permanecer. Que Jesus disse: pode passar os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Jamais passarão. Então a palavra de Deus permanece para sempre, eternamente. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. A igreja medieval perseguiu fiéis, contudo a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. O bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias a um preço alto. Com a compra, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Nesta semana estudaremos um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pode ser silenciado. Então vocês viram aí que morreu muitas pessoas cristãs por causa da palavra de Deus, que não negaram a Cristo. Eles foram mortos. Parte de domingo, duas testemunhas. Pergunta de número 1. Quais são as 5 características das duas testemunhas? Em Apocalipse 11, 3 a 6. Vamos ver aqui. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pano de saco é humilhação. Significa humilhação. Ela estava se humilhando, profetizando. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano da boca, dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com todas as sortes de pragas quantas vezes desejarem.
Em Zacarias 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, do candelabro de ouro, a mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Zacarias é informado de que representa os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra, em Zacarias 4,14. As oliveiras alimentam o azeite no candelabro para que ele continue a dar a luz. O salmista escreveu: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. O azeite representa o Espírito Santo. A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Essas 2 testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Pode transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Pela palavra de Deus, Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel e, em resposta à sua oração, não houve chuvas por 3 anos e meio. Tiago 5,17. Então ele orou, a chuva voltou, enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus ir, em Êxodo capítulo 7. Aqueles que tentaram prejudicar as escrituras serão consumidos pelo fogo, que sai da boca das 2 testemunhas, visto que eles proferiram tais palavras: Eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Jeremias 5,14. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Isso é verdade. Quem rejeitar a palavra de Deus vai sofrer as consequências do juízo. Em João 5,39, Jesus declarou que as escrituras do Antigo Testamento testificavam, davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para o testemunho ao mundo inteiro, em Mateus 24,14. A base desse testemunho é o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento. A palavra traduzida como testemunho, nesses 2 versos, vem da mesma raiz da palavra traduzida como testemunhas, em Apocalipse 11:13. Quem são essas 2 testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as 2 testemunhas devem ser as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Então, as 2 testemunhas que nós vimos aqui são o Antigo e o Novo Testamento, que comunicam a palavra de Deus, que é a luz da verdade de Deus ao mundo. Parte de segunda-feira. Períodos de tempos proféticos. Pergunta 2. Compare Apocalipse 11:3, 12:5, 6, 14, 15 com Daniel 7:25. Que semelhanças há nesses períodos proféticos? Vamos ver esses textos? Apocalipse 11:3. Darei poder a minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestida de pano de saco. Pano de saco aqui é a humilhação. E essas 2 testemunhas, elas estavam profetizando durante 1260 dias. Então, as 2 testemunhas que nós vimos aqui é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que proclamam as verdades de Deus ao mundo. Então, essas 2 testemunhas, elas estavam profetizando da palavra de Deus para as pessoas. Em Apocalipse 12:5, ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então esse filho que está falando aí, que governará todas as nações com um cetro de ferro, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai governar todas as nações com seu cetro de ferro. É Jesus Cristo que vai trazer o juízo quando ele voltar aqui. A mulher, o que é a mulher em profecia? É a igreja. Então, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali sustentassem durante 1260 dias. Então, a mulher fugiu.
Quem que é a mulher? É a igreja. Então a igreja fugiu para o deserto e Deus a sustentou eles durante 1260 dias. Em Apocalipse 12, 14 e 15, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempo e meio, fora do alcance da serpente. Quem que é a serpente aqui? É Satanás. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Continuando, as duas testemunhas profetizaram durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esse é o mesmo período dos 42 meses durante os quais os gentios que se opõem à verdade pisariam a cidade santa. Apocalipse 11, 2. Quer dizer, os inimigos de Deus pisam a divina verdade por 1260 dias, que é 42 vezes 30, que é igual a 1260 dias. Cada dia simboliza um ano, e as duas testemunhas profetizam contra eles nesse período. Como vimos na lição 4, o chifre pequeno que surgiria no fim do Império Romano perseguiria os fiéis por um tempo, tempos literalmente 2 tempos, e metade de um tempo, em Daniel 7:25. Um tempo é um ano, 360 dias. Esses 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Em Apocalipse 12:6, fala dos 1260 dias de perseguição do povo de Deus. Em Apocalipse 12:14, fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13:5, fala dos 42 meses que são mencionados em Apocalipse 11, 2 e 3, junto com os 1260 dias. Todas essas profecias descrevem diferentes aspectos do mesmo período de tempo. Quando a autoridade das Escrituras é negligenciada, autoridades humanas tomam seu lugar. Isso muitas vezes leva à perseguição dos que defendem a Bíblia, o que ocorreu no tempo do domínio papal, de 538 a 1798 d.C. Quando a igreja medieval mergulhou em profunda escuridão espiritual, os decretos humanos substituíram os mandamentos divinos às tradições, ofuscaram a simplicidade do Evangelho. A Igreja Romana se uniu ao poder secular para estender sua autoridade sobre a Europa. Durante esses 1260 anos proféticos, a palavra de Deus, suas duas testemunhas, foi revestida de pano de saco. Suas verdades estavam escondidas sob uma vasta pilha de tradições e rituais. Essas duas testemunhas ainda profetizavam. A Bíblia ainda falava. Havia aqueles que a apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos, mas em comparação com as massas na Europa, eram poucos os valdenses João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Eurico, Zwinglio, João Calvino, João e Carlos, Wesley e muitos outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus como a entendiam. Parte de terça-feira. As duas testemunhas são mortas. O que aconteceria com as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, em Apocalipse 7 a 9? Vamos ver. Em 538 d.C., Roma pagã havia ruído. Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Começava o período de domínio da Igreja medieval, que continuou até 1798 d.C. O general francês Berthier, sob o comando de Napoleão, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde morreu. Essa data marca o fim dos 1260 anos da autoridade papal. Mais de 500 anos antes de Cristo, Daniel previu com a precisão os eventos que ocorreriam mais de 2.300 anos depois. Podemos confiar nas profecias bíblicas? A verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra, porém desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que ascendeu do poço sem fundo, Satanás, declarou guerra contra as Escrituras
Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. O governo estabeleceu oficialmente o culto da razão como uma religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em todo o país em 10 de novembro de 1793. Igrejas foram transformadas em templos da razão e uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. As Bíblias foram queimadas nas ruas. Deus foi declarado inexistente e foi decretado que a morte é um sono sem fim. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus. Seus cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que também o seu Senhor foi crucificado em Apocalipse 11:8. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus. Em Êxodo 5:2, Sodoma apresenta a imoralidade. Na Revolução Francesa, as duas testemunhas de Deus jaziam mortas devido ao ateísmo e à moralidade, desenfreados enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Os corpos das duas testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meios, em Apocalipse 11:9, ou seja, 3 anos e meios literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa, por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Parte de quarta-feira. As duas testemunhas ressuscitam. Pergunta 4. Leia Apocalipse 11, versículo 11. Que predição foi feita sobre a palavra de Deus? No fim da Revolução Francesa, a palavra de Deus de forma figurada voltaria à vida. Haveria um reavivamento grande, temor cairia sobre os que vissem a palavra divina, mais uma vez se tornar o poder vivo para a salvação. No fim do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o Evangelho até os confins da terra. Pessoas espalharam a mensagem da Bíblia rapidamente, como William Keller, que viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos indianos. Impulsionados pelo poder da Bíblia, missionários foram enviados ao redor do mundo. Não foi por acaso que esses esforços missionários surgiram após a Revolução Francesa. A palavra de Deus é viva, embora parecesse morta. Vivia no coração dos crentes e ressuscitaria para a vida plena, como previram as profecias do Apocalipse. Certa vez, o incrédulo Voltaire declarou com arrogância: "Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la." Gerações já se passaram desde que ele morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Bíblia. Ela, porém, está tão longe de ser destruída que onde havia 100 exemplares no tempo de Voltaire, hoje há 10.000, ou melhor, 100.000 exemplares do livro de Deus, nas palavras de um antigo reformador em relação à igreja cristã. A Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos. Ellen White, O Grande Conflito, página 243. Pergunta 5. O que o salmista disse sobre a Bíblia em Salmo 119, 89, 111, 7 e 8? A Bíblia pode ser atacada ou suprimida, mas nunca será erradicada. Alguns cristãos professos minam sua autoridade, questionando partes da Bíblia ou enfatizando seus elementos humanos para que ela perca seu selo divino, e a verdade é boicotada. Que não sejam seduzidos pelos ataques à Bíblia. Ela ainda está viva, falando ao coração, dando vida nova aos que querem ouvir e seguir os seus ensinamentos. Então a Bíblia é a verdade. Você tem que seguir a Deus
e aceitar essas verdades, porque a Bíblia, ela liberta você do erro. Parte quinta-feira, verdade triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Apocalipse 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã e erradicar a crença em Deus por meio da Revolução Francesa. Mas o capítulo termina com o triunfo do reino de Deus sobre os principados e poderes do mal. O texto encoraja todos os que passam por provas de fogo pela causa de Cristo e sua verdade. Pergunta 6. Leia Apocalipse 11, 15 a 18. Que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a sétima trombeta? Os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor vitorioso, o mal é derrotado, Jesus vence e Satanás perde, a justiça triunfa, a verdade reina. Devemos prestar atenção à seguinte instrução: aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 243. Pergunta 7. O que João viu aberto no céu? O que mais ele viu nesse espaço celestial? Apocalipse 11, 19. O templo de Deus no céu foi aberto. O templo de Deus no céu foi aberto. Ao contemplar o lugar santíssimo, ele viu a Arca da Aliança no santuário do Antigo Testamento, que era um modelo do original celestial. A glória de Deus era revelada entre as duas figuras angélicas na tampa da arca. Dentro da arca estava a lei. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei revela se nossa fé é genuína. A lei é a base ou padrão do juízo. Isso se torna especialmente importante no fim dos tempos. Então, essa foi a lição de número 6, as duas testemunhas. Que Deus abençoe vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!